A paz do Senhor! Graças a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade sem igual, que mais uma vez o Senhor Jesus, Ele nos concede, Ele me concede de estar aqui com você, para juntos podermos meditar em mais um momento na palavra do Senhor Jesus. Eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor, Ele tem me ensinado, né, com sua imensa paciência e longanimidade, e cada dia mais, através da palavra do Senhor, o Senhor tem me moldado, me transformado. É por isso que esse canal é aprendendo e colocando em prática, né? Aprender e praticar. Porque a partir do conhecimento que nós temos da palavra do Senhor, a gente passa a colocar em prática. Então, aprender e praticar deve fazer parte da nossa vida, né? E assim, quero convidar você, se puder, orar comigo neste momento. Se você quiser dobrar os seus joelhos, fique à vontade. Se não tiver como, você fecha os seus olhos. Se não tiver como fechar os olhos, você leva os seus pensamentos e com que, neste momento, a partir da mensagem que será trazida ao nosso coração, na qual o Senhor já tem falado poderosamente comigo, me impactado poderosamente por meio da sua palavra, eu peço, eu rogo ao Senhor para com que também a palavra ela cumpra o propósito do Senhor na sua vida, porque o Senhor, ele corrige aquele que ama. Amém? Então, juntos, vamos orar neste momento? Senhor, meu Pai, ó Pai querido, Pai amado, que alegria sem igual estar aqui na sua presença, neste momento, para meditar na palavra do Senhor, para transmitir a mensagem do Evangelho, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nesse momento, meu Pai, em seu santo nome, eu lhe peço a sua ajuda, com que o Senhor abra a porta da palavra, porque eu sei que eu não sou, eu não tenho, eu não faço, eu não posso nada sem ti. Eu dependo totalmente da sua presença. Eis-me aqui como instrumento nas suas mãos para a glória do seu nome. Fala aos corações que estão ouvindo neste momento, Senhor. Ah, Jesus, transforma por meio da sua palavra. Cumpre o seu propósito, a sua finalidade, os seus desígnios, Senhor, na vida de cada um que está ouvindo a mensagem hoje, agora, neste momento. Em seu santo nome, abençoa este lar, abençoa esta vida, esta família. Leva paz, harmonia, união, saúde, provisão, Senhor, restauração, salvação, libertação, Senhor, alegria, felicidade, motivação, Senhor, ânimo, graça, força. A tua presença nunca venha lhes faltar. Em nome de Jesus eu lhe peço e eu já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, que alegria é poder estar aqui para meditar com você na palavra do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia neste momento, leia comigo aqui no livro escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 5 ao versículo de número 7, depois versículo de número 10 e 11, para meditarmos na palavra do Senhor. Leia comigo se você puder neste momento, pegue a sua Bíblia, vá lá, eu estou esperando. Pronto, pegou? Vamos ler a palavra do Senhor. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Versículo 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém,
nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Glória ao nome do Senhor. O Senhor falou poderosamente ao meu coração por meio desta palavra, na qual eu estava necessitando. Eu estava precisando ouvir da parte do Senhor algo. E o Senhor, Ele me trouxe esse texto ao coração. E Deus tratou poderosamente comigo através desse texto. E me trouxe uma mensagem. E esta mensagem que eu quero compartilhar com você, que eu quero repartir com você aquilo que de graça da parte do Senhor eu tenho recebido. E nós vemos que o escritor, ele fala que o Senhor, ele corrige aquele a quem ele ama. E se ele corrige é porque nós somos filhos do Senhor. E nós percebemos aqui que existem duas exortações de início que ele nos chama a atenção. A primeira está no versículo de número 5, na qual nós lemos, que diz assim: não menosprezes a correção do Senhor. Esta é a primeira exortação que o escritor ele nos chama a atenção. Ele nos convoca para que nós não venhamos a menosprezar a correção do Senhor. E menosprezar se trata de não dar a importância àquilo que é de importante. E ele está dizendo que a correção do Senhor é importante, então nós não devemos menosprezar, não dar valor, não dar a importância. Nós não devemos nos comportar desta forma, mas pelo contrário, dê importância, dê valor à correção do Senhor para com você. E isso, querido, amado, amada do Senhor Jesus Cristo, trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida, nós percebemos que muitas das vezes o servo, a serva do Senhor está sendo corrigido pelo Senhor e não está dando a devida importância para este momento, para esta ação de Deus na sua vida. Você está sendo corrigido pelo Senhor, mas não está atento e nem está dando a devida importância para aquilo que Deus está fazendo na sua vida por meio da correção. E ele nos chama à exortação para isso. Nós não podemos nos comportar desta forma. E ele também diz: não desmaieis e não desmaieis quando por ele és reprovado. Ele nos chama a atenção. Ele diz: não despreze, não menospreze. E ele diz: não desmaieis. Não desanime. Nem desista. E nós percebemos que o escritor, com muita dedicação, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele nos chama a atenção. Olha, você é filho. O Senhor, ele te ama. Não menospreze a correção do teu pai. Não deixe de dar a devida importância para a correção com a qual o Senhor está te tratando. E ele chama também a atenção, a exortação, dizendo: não desmaieis quando por ele és reprovado. Aleluias! O desmaiar significa não desanime, não desista, porque você está sendo corrigido, porque você foi reprovado pelo Senhor, como eu. Não desanime, não desista, mas siga adiante, persevere. Glórias ao nome do Senhor. E ele nos traz a explicação por que é que nós somos corrigidos. Aleluias. E ele explica
E isso foi que o Senhor, Ele tocou profundamente em cada trecho desse texto. O Senhor tocou profundamente o meu ser, o meu coração e a minha alma, dizendo: eu te corrijo, porque eu te amo. A primeira explicação. A segunda, eu te corrijo, porque você é meu filho, você é minha filha. E se você estiver sem correção, logo você não é meu filho, você não é minha filha. Mas se você está sendo corrigido, se você está sendo corrigida, escute isso. O Senhor te ama e você é filho dele. Aleluia! Você é filha dele. Glórias ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, como é. Aleluia! Mesmo sendo um momento de dor e de tristeza, mas como é bom ser tratado como filho. Porque filho, ele não só tem participação da herança. Filho, ele não só tem participação em bênçãos. Filho não só tem participação da parte do pai em herdar a vida eterna, não. Mas filho também é tratado com correção da parte de Deus. Filho também é tratado com disciplina da parte de Deus. E é por isso que você está passando pela correção, porque você é filho e porque Ele te ama. No versículo 8 diz assim: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Quer ser filho de Deus? Quer continuar sendo filha de Deus? Aceite a correção. Aceite a correção. Aleluias. E nós vamos mais adiante, meditando aqui, que ele também nos traz a exortação no versículo de número 9, que nós devemos demonstrar respeito e muito maior submissão ao Pai Celestial. E então viveremos. Por que ele nos chama a exortação a isso? Durante a correção e a disciplina, nós devemos demonstrar total, completo respeito a Deus e muito maior submissão ao Pai Celeste. Veja como a palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos chama a atenção, ela nos convoca a este comportamento de submissão e respeito a Deus durante a correção, durante a disciplina. Porque quando nós, sendo pais, sendo mães, vamos corrigir o nosso filho, vamos colocar em execução a disciplina para tratar de algo errado, nós queremos que ele nos respeite, que ela nos respeite diante da nossa aplicação, da correção. E aqui no versículo 9 diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos. Aleluia, glória a Deus. Quantos que durante a correção, durante a disciplina, durante o tratamento de Deus, aleluia, começa murmurando, começa falando coisas desagradáveis diante do Senhor, sendo filhos rebeldes, filhos indisciplinados diante da disciplina e da correção que o Senhor nos coloca para passarmos. Se eu me submeti e me submeto à disciplina e correção da minha mãe, muito maior eu devo a Deus respeito e submissão. E ainda diz assim: então viveremos.
tantos que não têm vivido. Está vivo, mas não está vivendo. O Senhor trata, o Senhor aperta, o Senhor coloca situações para corrigir, para transformar, para aprimorar a sua vida para a utilidade do Senhor aqui na terra. E a sua correção, aleluia, glória ao nome do Senhor, ela só é retirada de nós quando nós chegamos onde Ele quer. Se você ainda está sob correção, ainda está sob a disciplina, é porque não chegou onde Deus queria. Ele não despreza filho nenhum, mas a cada um Ele trata de uma forma diferente. E Ele sabe tratar com cada um de nós. Qual a finalidade de Deus? Diante da correção, no versículo de número 10, nós vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, aleluia, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Glória ao nome do Senhor. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E aqui o Senhor, Ele nos mostra as finalidades. A primeira finalidade, para aproveitamento. Aproveitamento. Aleluia. Sermos úteis. Sermos úteis para o Senhor. Ele nos aproveita. Nós, seres falhos, imperfeitos, tão vulneráveis ao erro, mas Ele nos chamou, nos lavou com seu sangue, nos redimiu e nos colocou o seu Espírito Santo. E quando Ele vê a necessidade de colocar a disciplina, Ele coloca com a finalidade de nos aproveitar. Aleluia! Tão falho a gente é, mas Deus, Ele nos pega, nos trata para aproveitar. Um Pai tão grande, tão soberano, tão precioso, tão maravilhoso, mas Ele nos pega falho, pó, barro. Barro. Ele pega o barro. O oleiro pega o barro vai fazendo ali a moldura do vaso, vai fazendo o vaso, vai transformando, vai dando forma ao vaso. E no momento em que o vaso está sendo ali preparado, o vaso se quebra, ele aproveita. Ele aproveita aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. E por meio da disciplina, ele vai dando forma de novo daqueles cacos que foram quebrados na sua mão. E ele vai moldando, vai modelando. E o vaso vai ficando bom. Aleluia. O oleiro vai se agradando, porque o vaso está se adequando à forma. Aleluia. O oleiro está trabalhando em você, o oleiro está trabalhando em mim. E bom é quando o oleiro está trabalhando e o vaso vai ficando de acordo com a forma que o oleiro quer que ele se modele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor, Ele diz também que a finalidade, o Senhor diz também aqui na sua palavra que a finalidade da disciplina de Deus é para sermos participantes da sua santidade. Aleluia. A disciplina nos torna santo. A disciplina nos leva a termos participação na santidade de Deus.
Aleluias! É uma das maneiras que o Senhor tem para nos santificarmos. É por meio da disciplina e da correção. Filho, aceite a correção. Filha, aceite a correção e a disciplina do teu Senhor. E ele diz assim, que também a finalidade é para sermos exercitados. Cada disciplina, ela nos faz exercitarmos. Glória a Deus, para produzir frutos pacíficos de justiça. Não são frutos da carne, não são frutos da natureza caída, da velha natureza, não. Mas são os frutos pacíficos da justiça. E o Senhor, Ele nos diz por meio da sua palavra, aqui em Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Aí veja o que diz novamente, não desprezes, pois a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele fere e as suas mãos curam. Aleluias! A disciplina dói, a disciplina nos traz tristeza, a disciplina traz feridas, mas o mesmo Deus que disciplina com a vara, com o cajado, Ele passa o seu óleo e Ele ata as feridas que Ele mesmo a faz. E assim, nós somos aprovados por Ele. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, neste momento, agradecendo a Deus por esse privilégio e oportunidade e pedindo ajuda ao Senhor. Ore comigo se você puder. Meu Paizinho querido, a sua palavra nos falou neste momento, Pai. Realmente a disciplina, Senhor, a correção dói. E ela pode até ser mais demorada do que a disciplina que os nossos pais carnal, eles colocaram sobre nós quando precisávamos. Mas nós vemos por meio da sua palavra que as finalidades são superiores. Ah, Senhor, nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a recebermos com alegria a sua disciplina, a não menosprezar, a não desprezar, a darmos, ó Deus, a devida importância, a te respeitarmos, meu Pai, e a nos submetermos, Senhor, totalmente diante da sua correção para conosco. Nos ajude a chegarmos onde o Senhor quer e nos dá força, e nos faz entender que o Senhor nos trata assim, porque o Senhor nos ama e porque nós somos teus filhos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Lembre, estar em disciplina é porque o Senhor te ama e porque você é filho, é filha do Senhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.